Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Vamos lá para cima com mais um conteúdo muito importante para o agricultor. No último vídeo a gente falou muito com o pecuarista, voltou um conteúdo mais desenvolvido para o pecuarista, mas hoje o agricultor, o agrogestor da agricultura, o produtor rural, que vai se beneficiar dessas informações compartilhadas aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre a implementação e a utilização da agricultura de precisão dentro da sua propriedade rural, quais as nuances que você deve perceber, o que é agricultura de precisão, como você se beneficia com a implementação dessa agricultura de precisão. E eu sei que muitas pessoas já têm noção do que é e outras pessoas não têm tanta noção ainda, mas a gente vai explicar o passo a passo de como ter o pé dentro da agricultura de precisão e conseguir colher os resultados disso, tá, pessoal? A agricultura de precisão é uma tecnologia que tem como objetivo aumentar a produção da sua propriedade, não aumentando a área, aumentar a sua produção atual com a mesma eficiência e sustentabilidade, utilizando muitos recursos econômicos e sociais e principalmente humanos. Como que você está lidando com seus colaboradores hoje? Antigamente a gente não tinha essa visão voltada para a agricultura de precisão, que é extremamente necessário fazer a gestão dos colaboradores dentro da propriedade também, mas a partir do tempo, a partir de estudo, a partir de busca de informações e coleta de dados principalmente, a gente percebeu que a agricultura de precisão somada ao colaborador, ao operador de máquinas, a todo mundo que participa dessa engrenagem de produção dentro da propriedade rural, só traz benefícios, só traz avanço, só traz melhoria, tá? Então, pessoal, hoje se a gente parar para pensar, você realmente sabe o que é agricultura de precisão? Se eu te fizer essa pergunta hoje, você sabe o que é agricultura de precisão? Quais as vantagens da agricultura de precisão dentro da sua propriedade rural? Você saberia me informar? A agricultura de precisão é conhecida, pessoal, no nosso meio como AP. Quando alguém falar AP, não vai lembrar do motor antigo que tinha Gol, não. AP é agricultura de precisão. É a forma de monitorar as atividades agrícolas que a gente produz dentro da propriedade, utilizando diversas tecnologias avançadas alinhada à produção do produtor, tá? Então tudo isso tem como objetivo uma precisão maior nas tomadas de decisões para aumentar a produtividade, não expandir a área, se necessário pode expandir também sem problema nenhum, mas a gente está falando de otimização de produção na área atual, tá? Então a gente implementando essa agricultura de precisão dentro da sua propriedade, os resultados já vêm da sua própria área, A gente vai falar um pouco sobre um estudo que saiu aí mais na frente um pouquinho, que vai te mostrar que isso é possível, aumentar a sua produção exponencialmente para você conseguir realmente colher bons resultados com isso. Pessoal, a partir de dados coletados que a gente coleta da sua lavoura, coleta da sua propriedade rural, as suas decisões vão ser embasadas, elas não vão ser um tiro no escuro. Deu certo pro meu vizinho ali da esquina, mas para mim não deu certo. Meu vizinho tem uma propriedade parecida com a minha, mas não sei porque eu implementei as coisas que ele falou e deu certo para ele, mas para mim não tá dando. Porque propriedade diferente, realidade diferente, não tem como dar certo, tá? Pode ser seu vizinho, pode ter as mesmas nuances, a mesma geolocalização, a mesma análise de solo, coisa que eu já acho muito difícil, mas se tiver tudo igual e for fazer igual, pode ter aquela incógnita de dar errado, tá? Então é o que a gente está falando aqui. A partir de dados coletados geograficamente da sua propriedade rural, individual da sua propriedade rural, é tomada possíveis implementações de automação de produção. E o que isso faz, Samuel? Me fala.
A automação de produção consegue facilitar a economia de insumo e evitar desperdício sustentável, tá? De uma maneira sustentável para a sua propriedade rural. Segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a agricultura de precisão colabora no processo de análise de dados, auxiliando no entendimento das condições ideais para cada cultivo das principais culturas presentes no Brasil. Então, o que acontece? O que está falando a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil? Vamos implementar a agricultura de precisão na sua propriedade? A vantagem vai ser essa, porque você usa tal cultura e as nuances dessa cultura a gente consegue corrigir assim. Exatamente isso. Se a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil dá esse pontapé inicial, iniciativa de desenvolver e implementar a agricultura de precisão dentro da sua propriedade rural, independente do tamanho dela, porque para mim não existe aquela questão de médio, grande, pequeno produtor. Para mim todos são produtores e infelizmente antigamente era muito comum utilizar esse termo, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor. Não existe isso daí. Você é produtor, independente do seu tamanho, do tamanho da sua propriedade. Independente do tamanho da sua propriedade, você é grande. Você é grande. Então é o que a gente tem que pensar. Então, se a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, está falando para a gente analisar um pouco sobre agricultura de precisão, por que a gente não tira um tempo, analisa um pouco a agricultura de precisão, procura informação, lê um PDF aí, tira 15, 20 minutos para ler 58 páginas. É interessante, pessoal. Isso daí vai trazer benefício para a nossa propriedade rural, vai trazer benefício para a nossa economia em si. Porque se você consegue implementar a agricultura de precisão hoje dentro da sua propriedade, o que acontece? Não é só você que vai se beneficiar. Quem vai se beneficiar vai ser o produtor rural. Quem vai se beneficiar vai ser uma Cargill da vida que consegue secar, estocar grãos, comercializar esses grãos futuramente. E o outro, o comprador lá na outra ponta, que consegue fazer um leite de soja, um farelo de soja para ação pagada, enfim, todo mundo vai conseguir beneficiar com a produção agrícola de precisão. Todo mundo. Isso aí vai refletir no meu bolso, no seu bolso, no bolso de quem não produz. No bolso de quem não produz, compra insumo agrícola, compra insumo gerado da produção agrícola na gôndola do supermercado. Vai interferir na economia do país. Se todo mundo tivesse consciência dos benefícios e das vantagens que a gente consegue perceber dentro da agricultura de precisão, ela estava presente em toda propriedade rural. Pessoal, só para vocês terem noção, embora a agricultura de precisão tenha chegado aqui no Brasil por volta dos anos 90, com a utilização de máquinas agrícolas com receptores, aqueles GNSS, Global Navigation Satellite System, hoje temos visto muito mais forte e presente a agricultura de precisão dentro da propriedade rural. Muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. Por quê? Antigamente era limitado às tecnologias voltadas para a produção animal, para a produção agrícola, perdão. E hoje, essas tecnologias já foram mais difundadas. A gente analisa muitas vezes, faz um estudo, analisa um pouco da produção agrícola dos Estados Unidos, a gente percebe que muitas propriedades lá, quase 70%, 80% das propriedades já trabalham com agricultura de precisão, porque eles têm dificuldades que nós não desconhecemos, para falar a verdade. Questão climática, geolocalização, enfim. Algumas áreas dos Estados Unidos é altamente produtiva, principalmente para a cultura do milho, porém algumas áreas nos Estados Unidos já não conseguem ter esse mesmo avanço. Aqui no Brasil, independente se é carne ou grãos, o Brasil inteiro produz. O Brasil inteiro produz. E talvez a gente tenha esse impasse maior
por conta de educação. Realmente educação. Não falo na educação no sentido de ser cordial com as pessoas. Eu falo de educação que a gente deveria ter tido na escola. Esse tipo de conteúdo aqui, agricultura 4.0, as vantagens de implementação da agricultura 4.0, uma agricultura de precisão, deveria ser difundido em sala de aula para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos. E é compartilhando esse tipo de informação que a gente vai conseguir explicar, difundir, para ter um avanço muito maior ainda, muito maior. O Brasil tem que ter um avanço muito maior nesse quesito agrícola, porque até em faculdade a gente não consegue ter contato com esse tipo de coisa de uma forma tão difundada, de uma forma tão facilitada, entendeu? E que é muito necessário. Então a agricultura de precisão, volta no assunto, no grosso, tem como objetivo fazer análise da lavoura, não só questão de insumo, mas questão da lavoura em si, mas questão financeira também. Então é o aglomerado de tudo para a tomada de decisão do produtor ser o mais preciso possível, o mais direcionado possível, o mais assertivo, tá? Então isso tudo vai facilitar na aplicação de defensivo, pós-emergente, pós-emergente, colheita, aplicação de defensivo, controle de doença e praga, sistema de controle administrativo para a propriedade rural, tudo isso auxilia o produtor na tomada de decisão. O certo é o que? Você implementar todos e colher os resultados de todos, mas eu não indico fazer isso de uma vez. Se você não tem nenhum, vamos implementando aos poucos. A gente vai falar agora sobre quais são as principais ferramentas que auxiliam o produtor rural na agricultura de precisão. Mas agora você deve estar perguntando, Samuel, mas quais as vantagens que a agricultura de precisão pode me trazer, pode trazer para a minha realidade? E eu tenho certeza que você tem essa dúvida, ela vai ser sanada nesse vídeo, porque a agricultura de precisão foi voltada para você, produtor, independente do tamanho da sua terra, independente do tamanho da sua área, independente da sua geolocalização. Tá no Brasil, produz, a terra é sua ou não é arrendada, independente. A agricultura de precisão vai beneficiar você, seu bolso e a economia da nação, tá? Só um minuto. Vou falar agora um pouquinho, pessoal, sobre as vantagens da implementação da agricultura de precisão, tá? A agricultura de precisão pode ser utilizada em todos os cultivos possíveis, onde podemos ver muito presente milho, soja, cana-de-açúcar, feijão e até mesmo em pastagem. Eu tenho um cliente que acabou virando amigo aqui de Goiás mesmo, que implementou a agricultura de precisão na produção pecuária de pastagem. Então piquetou todos os lotes, piquetou certinho, fez o controle da pastagem principal, tá? Que é um capim chamado curumi, fez o controle também da pastagem pulmão que ele tem para a propriedade dele na época da seca, e ainda ele fez o controle da pastagem de BRS Capiaçu, que fez um controle de lavoura muito incrível ali na época da seca também, evitar custo elevado com silagem, tá? Por que que ele fez isso, que ele fez esse estudo, que ele hoje consegue ter uma propriedade assim? Porque ele entendeu as nuances do mercado, ele entendeu que a agricultura de precisão pode ser para a realidade dele, e hoje ele colhe os benefícios disso, otimizando o custo de produção dele, da carne no caso. Sendo comumente utilizado, pessoal, a agricultura de precisão, controle de fertilizante, irrigação, falhas de plantio, entendeu? A agricultura de precisão corrige as falhas de plantio da sua lavoura, fazendo sua produção por hectare ser bem mais vantajosa, bem maior. Vou explicar como mais à frente. Mas vai lembrar, pessoal, a agricultura de precisão é um sistema que gera lavoura em todos os seus aspectos. Então não se limita só na época do plantio, não se limita só na época da colheita, não se limita só na época de compra de insumo. É um aglomerado de tudo isso que gera informação para suas tomadas de decisões.
você não vai trabalhar mais no escuro, você não vai tomar decisão embasada no seu vizinho deu certo, vai dar certo pra mim, ou no meu vô dava certo, de jeito eu vou fazer igual. Hoje não existe isso mais dentro da agricultura, não dá, tá? Não dá para trabalhar como amador e querer resultados profissionais. O que a gente tem que buscar é ser profissional para querer resultado profissional. Dessa forma, quanto maior o número de dados que a gente vai coletando dentro da propriedade rural, maior vai ser a assertividade nas tomadas de decisão dentro da nossa propriedade, viu, pessoal? Isso garante que o produtor evita desperdício, deixa mais dinheiro no bolso, porque aumenta a sua margem de lucro e reduz o seu custo de produção. Vamos falar um pouquinho então agora sobre o impacto da agricultura de precisão dentro do agronegócio brasileiro, tá? Na agricultura de precisão é possível utilizar estratégias para solução de problemas com mais facilidade e assertividade, com exatidão bem maior e direto ao ponto, o ponto necessário que deve ser corrigido. Isso faz você economizar tempo e principalmente dinheiro. Isso para o agronegócio se torna uma peça-chave na otimização da produção, para o desenvolvimento de práticas, como que eu vou falar, de níveis elevados de dificuldade, entendeu? Então, o que eu quero resumir tudo isso? Quando a gente vai tomar uma decisão, muitas vezes a gente tem a opção XY. Com a agricultura de precisão, a gente tem um leque de opções para corrigir aquele problema. A gente vai analisar qual é a melhor opção para solucionar aquele problema, implementar, corrigir, bater em cima, otimizar tempo, dinheiro, tá? Desse modo, a adoção da agricultura de precisão para dentro da sua propriedade rural é um diferencial muito importante que permite uma maior competitividade no mercado e mais dinheiro no bolso do produtor, novamente, reduzindo o custo de produção e evitando desperdício. Por quê, pessoal? Por quê que te posiciona com maior competitividade? Você vai ter um histórico gigantesco da sua produção. Minha produção utilizou tal semente, minha produção utilizou tal adubo, minha produção utilizou tal defensivo, fizemos a cobertura de tal jeito, pós-emergente assim, a colheita dessa maneira. Exatamente assim, um histórico da sua safra, um histórico. Quando você chegar com isso aqui numa Cargill da vida e falar assim, ó, minha produção é diferente, eu não vou aceitar que você me pague o mesmo valor que você paga para todos os produtores, porque eu sou agricultor de precisão. Olha aqui o meu histórico, olha aqui meus insumos, olha o que eu gastei, olha como foi a minha produção, como foi a minha safra. Eu tenho um plano de produção, um plano da minha safra, um plano de custo, um plano de insumo, um controle de estoque que foi utilizado nessa safra. Dá uma analisada, vamos entrar em acordo, uma negociação aqui, para minha mercadoria de altíssima qualidade chegar no seu estoque. É mais ou menos isso que a gente está falando. Um estudo recente, pessoal, me impactou bastante, mostra que a tecnologia proporcionada pela agricultura de precisão consegue aumentar a produtividade das lavouras em até 67%. Qual é a sua produtividade hoje por hectare? Imagina 67% a mais que isso. Se você não sabe nem quanto que é a sua produtividade hoje por hectare, vamos fazer um trabalho bem forte de correção aí, tá? Se você sabe, imagina 67% mais. Muito vantajoso. Isso quer dizer, pessoal, que primeiro ponto, melhora a assertividade na tomada de decisão do produtor. Segundo ponto, economiza insumos agrícolas e recurso financeiro, porque a gente sabe que o adubo é lastreado em dólar, é um insumo lastreado em dólar, que realmente, se a gente desperdiçar aquilo ali, é o nosso dinheiro empurrá-lo. Então tem que fazer um acompanhamento mais preciso, evitar desperdício, jogar em cima onde realmente tem necessidade. Terceiro ponto,
visualização detalhada da propriedade rural. Consequentemente, isso vai melhorar a sua atividade agrícola. Seu manejo vai ser mais profissional, seu manejo vai ser mais preciso, entendeu? Vamos apresentar agora, pessoal, algumas ferramentas da agricultura de precisão que podem ser usadas na sua propriedade. Eu indico, eu uso algumas, porque é aquela coisa, a agricultura de precisão não deve começar errado. Se a gente começar a agricultura de precisão errado, a gente está cavando um caminho totalmente contrário que a gente não quer. A agricultura de precisão deve ser implementada aos poucos. Hoje eu coloquei isso, otimizei isso daqui, deu tudo certo, agora eu vou passar para o próximo. Eu otimizei a próxima ferramenta, a próxima ferramenta está rodando perfeitamente, agora eu já me sinto confortável para passar para o próximo. E vai subindo de nível, até tudo aquilo ali está casando de uma maneira incrível e harmônica dentro da sua propriedade rural, gerando dados que vão te auxiliar na tomada de decisão da sua propriedade. O tempo de implementação de cada tecnologia vai ser muito individual, vai depender muito de cada propriedade para propriedade, de cada caso para cada caso, tá? A agricultura de precisão é uma soma de tecnologia, monitoramento que podem mensurar com mais exatidão os insumos necessários e adequação de manejo de acordo com cada resultado de estatística da sua propriedade rural. Coleta de dados, coleta de informações para análise e tomada de decisão. Tá? As principais ferramentas da agricultura de precisão utilizadas hoje são, primeiro, piloto automático. Muitas propriedades que implementaram o piloto automático entenderam qual realmente é o sentido daquilo. Pode parecer um luxo superficial, porém não é. Não é. O piloto automático auxilia o operador a errar menos, dificultando assim uma brecha de segurança, digamos assim. É muito comum a gente ver o operador fazendo uma manobra mais arriscada, esse tipo de coisa. O piloto automático já não. Evita, mostra para ele com os painéis aonde está tendo um déficit comparado às outras, no caso de plantadeira, no caso de pulverização, enfim, implementa. Isso daí é implementado em qualquer tipo de máquina agrícola, desde trator a pulverizador, colheitadeira, e auxilia muito o operador nas tomadas de decisão. Segundo ponto, controle de aplicação de insumo, tá? Essa tecnologia permite que seja aplicado o insumo realmente aonde tem necessidade, evitando desperdício, aumentando a margem de lucro do produtor no final das contas. Aí eu te pergunto, qual é a vantagem disso para sua lavoura? Qual é a vantagem disso? Eu preciso desenhar mais. O controle de aplicação de insumo consegue te auxiliar a economizar dinheiro, economizar adubo, economizar pós-emergente, economizar com, enfim, adubo foliar, o que for, economizar, seja até com Roundup. A gente sabe atrasinho, o valor está atrasinho. Eu não vou querer economizar? Eu vou querer economizar. Isso é uma coisa que não permite que a gente desperdice dinheiro. Consequentemente, reduzindo, enxugando o custo de produção, nossa margem já vira outra coisa, tá? Terceiro ponto, sensores. O uso de sensor na agricultura de precisão contribui de várias formas possíveis, diversas, fornecendo dados que auxiliam o agricultor no monitoramento da lavoura. Esses sensores, pessoal, climáticos principalmente, vai me dizer se eu estou preparado hoje para fazer a aplicação do meu pós-emergente hoje, ou se eu vou esperar amanhã, porque hoje o vento está 80 km, entendeu? Eu vou desperdiçar meu insumo, e amanhã o vento já está mais controlado, 5, 10, entendeu? É sobre isso que a gente está falando, é sobre isso. Se hoje eu posso fazer a colheita da minha soja, ou se eu tenho que esperar mais um pouco, porque está com previsão de chuva agora à tarde.
E esses avisos climáticos pluviométricos vão auxiliando a gente na tomada de decisão dentro da propriedade rural. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai no achismo, olhou para o céu assim, parece que não vai chover, joga a colheitadeira na lavoura, atrai chuva, é pior que índio, atrai chuva. Então, quando a gente tem uma decisão mais embasada, isso daí não pega a gente de surpresa. Não pega a gente de surpresa, a gente consegue realmente guardar proteger as nossas tomadas de decisões com uma tecnologia igual sensores de monitoramento e controle climático. Quarto ponto, adubação de precisão. Esse sistema proporciona a adubação diferenciada para cada área que foi feita a coleta e a análise de solo, evitando perdas de desperdício, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu separei minha análise de solo, eu fiz uma análise de solo mais detalhada, entendeu? Dentro da minha propriedade, independente do tamanho que seja, faz essa análise de solo, diferente piquetada, né? Digamos assim, diversas análises de solo na mesma propriedade rural, em diferentes áreas. Você vai saber com a adubadeira de precisão variável qual área realmente precisa de mais adubo e qual área realmente não tem tanta aquela necessidade de adubo, porque os nutrientes da terra já conseguem suprir aquela necessidade. Outra coisa que eu acho muito importante, faz a gente economizar, aumentar a nossa lucratividade, a nossa produtividade por hectare, e, consequentemente, a lucratividade, lógico. É a semeadeira de taxa variável. Com essa ferramenta é possível comandar alternamente a densidade de sementes a serem disponibilizadas de acordo com o potencial produtivo de cada parte da propriedade. Aqui é mais produtivo, cai mais semente. Lá na frente eu já preciso de um espaçamento entre linhas maior, porque não é uma terra tão produtiva assim. É desse tipo de coisa que a gente está falando, que aumenta muito a nossa produtividade por hectare. Quinto ponto, drones, que facilita, principalmente o pessoal da pecuária implementou e está quase tocando o gado inteirinho com drone agora. Outro cliente amigo aqui de Goiás também, de Caldas Novas, Ronaldo, conseguiu implementar os drones para fazer o acompanhamento e a análise da propriedade inteira dele, entendeu? Tá faltando só tocar o gado agora, mas ele tá pegando umas técnicas aí, parece que vai dar certo. Que eu tá fazendo uns experimentos também, parece que tá tendo uma aceitação legal. Mas voltando isso aqui para agricultura, os drones facilitam o levantamento de dados da lavoura e fornecem uma informação estratégica para o agricultor, entendeu? Uma visão mais ampla da propriedade. Talvez o drone tenha acesso a lugares que nós não conseguimos ir com facilidade. Manda o drone, vai, acompanha tudo certinho no controle, 100%. Sem falar também que tem pessoas, a gente já viu, presenciou, que fez a pulverização da lavoura grande, estamos falando de muitos alqueires. Aqui em Goiás, totalmente com drone, entendeu? Então é um ponto a gente pensar se vai ser benefício para a gente ou não. Dependendo do tamanho da propriedade, talvez não seja tão benefício por ser um investimento um pouco considerável, né? Mas também não é um investimento igual de um pulverizador, é bem mais em conta. Talvez a gente consegue analisar esses pontos e tomar uma decisão em cima disso. E outra coisa, propriedade que é pequena, eu já vi também, o pessoal comprou o drone aqui, presta serviço para as outras propriedades de tamanho semelhante. Muito interessante, eu acho que é um ponto que a gente tinha que estudar realmente se é possível implementar dentro da sua propriedade ou não. Mais um ponto, barra de luz. Esse dispositivo proporciona diversas vantagens para a sua lavoura, distribuindo a semente, adubo e de uma maneira mais definida, por espaçamento com a maior precisão. É o que a gente estava falando. Não vamos jogar onde não tem necessidade de jogar e vamos jogar exatamente onde precisa cair. Onde precisa cair. Essas barras de luz de laser conseguem fazer essa análise e esse controle.
é um insumo que a gente, uma ferramenta que a gente deveria ter uma atenção com ela, porque acredito que seja muito benéfica também. Sistema é outro ponto. Sistema de gestão para propriedades rurais. Nota 10, tira o chapéu. Esse sistema tem como objetivo efetuar uma gestão da propriedade rural como uma empresa. Realmente você controlar a sua propriedade como empresa. Tanto questão financeira, questão de estoque, administrativa, de colaboradores, tá? E ter um pé a mais, uma mão a mais, um colaborador a mais dentro da sua propriedade. O sistema é um colaborador para a sua propriedade que vai te auxiliar a coletar dados, transforma os seus dados em informação, faz essas informações serem aplicadas à sua lavoura e consegue te proporcionar decisões mais precisas para dentro da sua propriedade. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a diferença. Da agricultura convencional para a agricultura de precisão, tá? A agricultura de precisão sai na frente em muitos pontos mesmo, principalmente quando a gente começa a comparar a agricultura tradicional. Na agricultura convencional, os insumos são utilizados igualmente para todas as áreas com base em uma amostragem que foi retirada da coleta de amostra de análise de solo. Por exemplo, a aplicação de adubo na lavoura é baseada na média dos resultados de fertilidade do solo e que a gente coletou na amostra. Porém, na agricultura de precisão é um pouquinho diferente, que é o pulo do gato para a economia do produtor rural. Temos informações detalhadas que auxiliam na tomada de decisão de cada parte da propriedade, que permite aplicar semente onde realmente tem necessidade de semente, adubo onde tem realmente necessidade de adubo, pós-emergente onde realmente tem necessidade de pós-emergente, retirando qualquer possibilidade de desperdício e, consequentemente, reduzindo muitos custos que a gente tem na produção da lavoura. O Brasil é hoje um gigante no cenário agrícola mundial. Um gigante. Imagina se a gente tivesse, e olha que 90% das propriedades rurais não implementam nada de agricultura de precisão. Nada. Nem questões mais financeiramente econômicas, igual um sistema de controle de gestão, que no meu ponto de vista é um dos principais, muito em conta. O Brasil não implementa, não tem uma aceitação tão grande assim de implementação da agricultura de precisão por questão financeira, tá? E imagina, a reflexão que eu vou deixar para vocês aqui hoje. Imagina se tivesse. Imagina se o Brasil implementasse 100% da agricultura de precisão, não 100%, e os Estados Unidos 70%, conservadorzinho. Imagina qual o nível da nossa produção nacional. Aonde chegariam os nossos produtos, os nossos insumos, a nossa produção. É a reflexão que eu tenho para vocês hoje, entendeu? A agricultura de precisão não tem uma aceitação tão grande, maior, por causa do investimento. Mas se a gente buscar alternativas, a gente consegue chegar nos nossos objetivos e ter realmente uma produção precisa, de dados, bem posicionada, com investimento firmado, entendeu? Segura. Sua decisão vai ser pautada nas informações da sua propriedade rural. Isso não tem preço, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito todos vocês que assistiram, chegaram até o final. Deixa um like, se inscreve no canal, vamos pra cima, o agro não para. Forte abraço.